discutir sobre a BNCC na língua portuguesa, né? Primeiramente, o que é a BNCC? A Base Comum Curricular é um documento oficial criado pelo Ministério da Educação. Ele define um conjunto progressivo de aprendizagens que o aluno deve desenvolver durante a sua escolaridade. É dividido em etapas: educação infantil, ensino fundamental e médio, complementando toda a educação básica, certo? Uhum. A Ana Carolina vai falar para a gente sobre as 10 competências, né, gerais da BNCC. A primeira é o conhecimento, segunda, o pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, são aí 10 competências gerais, né, que a BNCC pretende que os professores, né, norteiam os professores a trabalhar com seus alunos. Lembrando que a BNCC, ela não é o currículo. O currículo é diferente da BNCC, porque a BNCC ela vai só nortear. E já o currículo vai vir falando com que forma que a gente vai fazer, com que atividades que a gente vai trabalhar, que a gente possa estar trabalhando a comunicação, a cultura digital, pensamento científico, crítico, né, dos alunos. É exatamente isso, né? Pode falar, Dayana, desculpa. Eu ia só falar que a BNCC, ela trabalha os professores para trabalhar na escola, essas regras que a Ana Carolina falou, para que os alunos, assim, futuramente, eles também tenham conhecimento da BNCC, né? E aos poucos eles vão se adaptando com ela. Carol. Sobre as 10 competências que a Carol falou para nós, em relação à cultura, argumentação, isso depende muito da didática do professor que ele vai usar, né, na prática social, porque a BNCC ela é uma prática social que que pretende possibilitar, que pretende fazer com que o plano de aula do professor seja mais fácil para ser feito, né? Sim, né? Porque como a gente vê muito essa teoria, né? E aí é bom a gente discutir sobre a prática também, se isso realmente está acontecendo nas escolas, e aí vai de cada professor também a trabalhar isso com seus alunos. Nem todos trabalham, uma grande realidade, né? Isso é verdade. Aí dessa forma também tem uma necessidade de o professor ele ver a série que o aluno está, para que ele possa inserir a BNCC, mas se tratando daquela matéria que ele também tem que aplicar através do livro didático, né? Aí une um com o outro para trabalhar na escola. É exatamente isso. E como que a BNCC funciona na língua portuguesa, né? Na língua portuguesa, ela é dividida em 4 eixos, que são eles: leitura e escuta, produção, escrita e multissemiótica, oralidade, análise linguística semiótica, reflexão sobre a língua, normas padrão e sistema de escrita. Bom, o que seriam esses 4 eixos? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu não entendi a última parte.
que você falou. Eu perguntei se vocês queriam comentar sobre os 4 eixos da língua portuguesa. Não. Então, a aula ela tem que ser dividida os 4 eixos mais importantes. Você tem que fazer com que o aluno saiba ler e escrever, praticar o letramento, né? Que ele tenha produção de escrita, certo? E também argumentação, que é uma das 10 competências da BNCC, inclusa já nesses 4 eixos. Tem oralidade, o professor vai avaliar como que o aluno está lendo, como que está o desenvolvimento dele, e tem a análise linguística, o que o aluno está entendendo, o que ele está absorvendo, todos esses fatores, né? Aí também entra a questão de interpretação de texto e sobre os letramentos de vários textos, porque como até mesmo naquela entrevista da Cristiane, ela fala que às vezes o aluno ele fica acostumado a interpretar e entender só um tipo de texto. E aí ele não, quando ele vai ler outros textos, ele não consegue absorver, não consegue entender sobre o texto. Em relação à análise linguística, reflexão sobre a língua, normas padrão e sistema de escrita, é fundamental destacar que, quando se trata sobre isso, a BNCC é muito clara ao afirmar que o objetivo não é simplesmente estudar as regras e normas. Elas devem ser utilizadas para que, ao entendê-las, o estudante amplie sua capacidade de usar a língua ou linguagem em práticas situadas, tanto no que diz respeito à leitura quanto à produção, né? É verdade. E geralmente eles têm uma forma padrão, né, de interpretação de texto. Aquele que é lido, pedido o título do texto e aquela coisa. Mas sendo que ele pode ser mais aprofundado ali e estudado, né? Mas contar mais a história do texto, trabalhar de outras formas também, né? Para que o aluno possa refletir sobre o texto em si. Isso. Assim, o objetivo dessas normas é fazer com que os alunos se tornem capazes de compreender a mensagem transmitida pelo texto em sua plenitude, tudo que você acabou de dizer. Sem os ruídos de comunicação que podem surgir devido ao desconhecimento das normas. O mesmo vale para quando eles desejam expressar seus pensamentos e conhecimentos, seja de forma oral ou escrita, né? Sim. Porque lendo e praticando a escrita, ali ele tem mais possibilidade de ter um aprendizado melhor, né? Isso. Ultimamente, tem sido usado muito a plataforma digital, ainda mais em relação a essa pandemia que está ocorrendo em todo o país, em todo o mundo, né? A BNCC entende que diferentes formatos e gêneros textuais fazem parte da vida das pessoas e devem ser explorados também em sala de aula. É válido trazer receitas, mas também abordar a produção digital, como e-mails, blogs, podcasts, memes, vlogs e outros formatos típicos da cultura jovem atual. Isso não somente como aulas em EAD que estamos tendo no momento, mas dentro de sala de aula também é importante trabalhar essas ferramentas com os alunos, né? Sem contar que desperta bastante o interesse do aluno. Sim, porque ele pode estar lendo, praticando, não sendo somente no livro, né? Porque hoje em dia tudo tem a ver assim, com tecnologia, essas coisas. E eles gostam dessa forma de trabalhar também, né? Isso. Sim, a questão da internet hoje, né, tá muito ligada aos alunos, porque eles estão, assim,
até mais novos recebendo essa tecnologia, né? O uso do celular. Tem crianças aí já há 10 anos já tá usando um telefone, um celular, até antes mesmo. Tem um sobrinho que tem um tablet, ele tem 7 anos, né? Eu fui ter um telefone quando eu tinha quase 15. Então, esse pessoal, eles estão bem atualizados, né? Então, às vezes, eles sabem, dominam mais que até os professores, que é importante também os professores estarem atentos a essas novas tecnologias, essas novas abordagens, para que se interajam com os alunos também. Isso. Dentre algumas novidades que a BNCC tem trago para a língua portuguesa, tem também a heterogeneidade de vozes, que seria, né? Os meios digitais facilitam a comunicação, mas também existe o risco de as pessoas dialogarem apenas com ideias muito semelhantes. O que seria isso? Um exemplo, eu conversar com a Ana Carolina somente o que nós sabemos e sem escutar demais vozes, demais ideias, né? O estudo da linguagem deve favorecer o conhecimento de vozes diferentes, heterogêneas, que expressam pontos de vista diversos, daqueles compartilhados por uma determinada bolha. Também é necessário abordar variações linguísticas relacionadas ao uso de expressões, vocabulários, gírias e entre outras, etc. Porque daí já vai trabalhando uma das competências, né, que é o pensamento científico, crítico e criativo, né, do aluno. Então, com isso, ele pode se pensar, né, refletir sobre isso, sobre as ideias. Isso. Também tem a interatividade, que é outra novidade da BNCC. O consumidor da informação não é passivo, ele tem acesso à linguagem por diversos canais, inclusive as mídias sociais. No entanto, ele recebe esse conteúdo e também interage, recontextualiza e o transforma. Um exemplo é a publicação de memes, que são adaptadas a diferentes situações e pode ser utilizados para entender a reação do público a fatos, situações e notícias. Resumindo, seria um exemplo, novamente, a pandemia do Covid-19. Quantos memes não foram feitos em relação a isso, né? Para transmitir a notícia, a ideia, o que está acontecendo, o jeitinho brasileiro, certo? Que eles, o meio que eles acharam de transmitir uma notícia ruim, mas usando a criatividade. Isso seria o eufemismo no caso, né? Um dos objetivos é justamente levar os estudantes à reflexão, ao entendimento da função social dessas peças de linguagem. É importante salientar que a BNCC Língua Portuguesa promove um ensino centrado multiletramentos. A escola tem o dever de preparar o estudante para lidar com a linguagem em diversas situações, o que inclui o conteúdo digital e a presença de tecnologias digitais da informação e da comunicação. O quadro que a gente se encontra no momento, né? Sim. Nós pode todos, falar, né? Dayana. Não, pode. Bom, Dayana. Eu falei. Resumindo, a BNCC na língua portuguesa gira em torno dessas coisas que a gente discutiu, trouxe, né? Falou sobre as novidades e tudo mais. Alguém gostaria de complementar ou falar mais alguma coisa? Não, aquela hora só que você falou da tecnologia, muitas vezes vemos que nem todas as escolas, né, possuem essas tecnologias.
No caso de mandar alguma atividade para casa sobre a tecnologia, alguma coisa assim, eu acho que daria até certo. Mas não são todas as escolas que têm esse acesso, que possuem uma sala de informática para os meninos estarem acessando, né? É um data show para a professora trabalhar de forma diferente. E isso está muito em discussão, não só em relação às plataformas digitais em que alunos não têm acesso, mas também a ensino básico é, que seja de referência, por exemplo, né? É, muitas escolas têm um ensino terceirizado, ou seja, um formado em química dá aula de matemática. É um ensino terceirizado, né? É aonde o aluno ele é atingido de uma forma ou outra, ele é atingido e não tem o resultado final que se é esperado. Também que aqueles, às vezes, aqui mesmo acontece isso que a minha filha, ela disse que o professor de inglês estava dando aula de espanhol e a formação dele é em letras em inglês. Então, quer dizer, não tem aquele preparo, né? As escolas estão escassas desse tipo de profissionais. Eu tenho esse ponto de vista, né? É exatamente isso. Bom, Ana, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que a gente pode dar a finalização. É. Então, finalizando, é isso. O que a BNCC traz para a língua portuguesa é uma proposta que pode facilitar a vida do professor, né? Igual falamos anteriormente, e, e um norteio, um bom norteio, né? Bom, pessoal, é isso. Eu vou encerrar por aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Você também. Tchau. Tchau, prazer. Tchau.